Nós vamos hoje para a aula 2 de sistemas fotovoltaicos. O objetivo, então, é nós dimensionarmos a usina em si. A última parte, que será na próxima aula, eu vou deixar para nós dimensionarmos os sistemas de proteção, né? Tanto a String Box CA quanto a String Box CC, né? Evidentemente, aquilo que as compõe. E, por fim, os cabeamentos, né? Tanto de CC quanto de CA. Pulando aqui um pouco aquilo que a gente já havia visto na aula passada, primeiramente respondendo a alguns questionamentos, né, de quem pode assinar um projeto fotovoltaico. É simples, é quem tiver ou o artigo 8 ou o artigo 9 do CREA nas atribuições profissionais, ou seja, lá na carteirinha do CREA, quando vocês receberem essa carteirinha, nas atribuições profissionais tem que estar escrito lá, ou o artigo 8, então, deixa eu tentar pegar um lápis aqui, ou o artigo 8 ou o artigo 9. Se tiver qualquer um desses dois, vocês podem, então, assinar projeto elétrico. E já, de cara, eu já digo para você o seguinte, engenheiro eletricista vai ter, no mínimo, esses dois artigos lá. Então, qualquer um de vocês vai poder assinar projetos dessa natureza. Conforme a gente já havia visto na aula passada, né, aquilo que compõe o sistema on-grid serão as placas fotovoltaicas, e aqui eu já separei em duas MPPT, né? Uma entrada e uma outra entrada, uma segunda entrada MPPT. Nós vamos, então, calcular hoje a quantidade de placas necessárias para poder gerar a quantidade de energia demandada lá pelo cliente, e nós vamos dividir isso em duas strings. Provavelmente, cada uma dessas strings irá no telhado. Oi? Quem perguntou? Ficou mudo, tinha ficado mudo. Acho que é a minha internet que está ruim. Tá. Alguém mais está tendo dificuldade de ouvir? Professor, eu queria só tirar uma dúvida aí no artigo 8 e 9. Manda bala. Por exemplo, o CREA agora, ele é só para engenharia e engenharia... Arquitetura. Isso. Quem é eletrotécnico, que agora é o CRT, esses artigos você sabe me dizer se está na atribuição dele? Eu não sei dizer não, mas você vai ter que olhar lá para ver se essas atribuições estão lá. Eu acredito que sim. Ah, não, tranquilo. Ok? Beleza. Senhores, então a String Box CC, conforme havia dito, ela é o nosso sistema de proteção da parte contínua, ou seja, ela vai proteger daqui para cá. Nós temos aqui o nosso inversor, que ele é que vai, então, converter a tensão contínua vinda das placas em tensão alternada. Então, o papel dele é alternar essa tensão. E aqui nós temos a String Box CA, que vai proteger toda a parte CA, ou seja, daqui para cá. Então, o nosso objetivo hoje vai ser, primeiramente, determinar esses painéis e determinar esses inversores. Na próxima aula, então, a gente estabelece os cálculos para essas string box e para esses cabeamentos, tanto em CA quanto em CC. Aqui, mais uma vez, um resumo, né? Aqui o nosso painel solar, e existem vários fabricantes, existem vários modelos de placa, nós vamos ter que escolher entre esses vários modelos, um deles hoje. A string box, seja ela em CC, seja ela em CA, ela vai ser composta por um sistema de proteção, DPS, disjuntores, na verdade, não é só um, tá? Por exemplo, a String Box CC, ela vai ter um DPS para cada fio. Então, um positivo, um negativo e outro terra. O disjuntor, o papel dele, obviamente, proteger a fiação e, obviamente, a gente faz isso, a gente estende essa proteção também para os painéis solares, mas, basicamente, o objetivo do disjuntor é proteger a fiação. Uma chave seccionadora. É interessante ter uma chave seccionadora, porque às vezes você precisa dar manutenção por algum motivo no inversor. Então, você tem que ter uma chave seccionadora para isolar o painel desse inversor, para que você consiga, então, fazer essa devida manutenção. Então, conforme eu já disse, na próxima aula nós vamos
nós vamos nos debruçar sobre isso aqui, mais os cabeamentos. Eu não havia comentado com vocês na aula passada, mas as normas, elas regem no que diz respeito a essas nomenclaturas, né? E as definições do que é uma microgeração distribuída e o que é uma mini geração distribuída. Então, para ela, micro é até 75 quilowatts de produção de energia. Mais do que isso, ela vai considerar, então, uma mini geração, e aí você tem essa distinção, faz com que você tenha que preencher documentos distintos para poder fazer a solicitação do cadastro dessa usina, né? Não é o escopo desse nosso curso aqui, entrar nesses detalhes da solicitação. Embora na próxima aula eu deva comentar algumas coisas, mas nós não vamos nos ater a essa documentação, tá bom? Deixar isso para uma outra etapa. O marco regulatório, alguns de vocês também me perguntaram, isso diz respeito à cobrança de impostos, né? Aqui a tarifação para uso do sistema, tanto da distribuição, né, para trafegar energia no sistema de distribuição e no sistema de transmissão. Nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco o custo disso, só para vocês terem noção. E esse marco regulatório, ele entrou em vigor no dia 6 de janeiro desse ano, e ele estabelece um prazo aí de 1 ano, ou seja, para todos que solicitarem a homologação de uma usina, que essa usina ela for instalada e ela for devidamente homologada pela concessionária, vai ter 100% de isenção da cobrança dessas taxas até por 25 anos. Quem conseguir homologar depois do dia 6 de janeiro do ano que vem, ou seja, depois de 1 ano da entrada em vigor dessa norma, aí ele vai entrar num processo de cobrança dessas tarifações de forma escalonada. Então, no primeiro ano, ele vai pagar 15% desse total aqui. No ano seguinte, passa para 30%. E assim, de forma escalonada, até que, a partir de 2029, ele passe a pagar, então, depois de 7 anos, né, ele passe a pagar aí, 100% dessa tarifação. Então, repetindo, para quem homologar até dia 6 de janeiro de 2023, 100% de isenção por 25 anos. Quem homologar um dia depois disso, passa, então, a sofrer essa tarifação de forma escalonada, conforme está descrito aí nesse quadro. Bom, nós precisamos, então, definir a quantidade de energia que a gente precisa gerar, e, a partir disso, nós vamos, então, definir qual é o inversor, e, a partir dos dados do inversor também, ou seja, não necessariamente a partir dos dados do inversor, mas baseado naquilo que está lá, a gente escolhe, então, os nossos painéis. E existem dois testes que são feitos nesses painéis em duas condições. O primeiro teste, que são em condições padrões, essa sigla STC vem do inglês, que na tradução vira condições padrões de teste. Esses testes aqui que vão nos interessar para fazer o dimensionamento. Mas a folha de dados, ela traz tanto as condições de teste padrão, quanto as condições de operação normal do painel. Mas, repito, para fazer o dimensionamento, nós nos focamos nos dados STC do módulo fotovoltaico. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Bom, primeiramente, a gente precisa medir o consumo do cliente, e a gente faz isso com base na conta de luz desse cliente. A gente pega o histórico dele e faz uma média. Então, por exemplo, eu vou pegar, nesse caso, eu peguei aqui de janeiro de 2021 a dezembro de 2021, para poder estabelecer uma média de consumo. Então, se a gente pegar aí todos esses anos, somar tudo e dividir por 12, esse cliente ele consumiu aí, em média, 517 quilowatts por mês. Bom,
A conta de luz, ela traz outras informações. Aqui no caso da concessionária de Minas, que é a CEMIG, a conta não vem tão detalhada quanto essa. Essa aqui é lá da Bahia, tá? A concessionária lá se chama Coelba. Ela traz um pouquinho mais de detalhamento, principalmente no tocante a essas cobranças referente à transmissão de energia e referente também à distribuição. Então, observe que esse cliente aqui, ó, ele pagou R$ 254 por trafegar energia nas linhas de transmissão da Coelba, né, que é a concessionária lá da Bahia, e pagou mais R$ 22 por trafegar energia da longa distância, ou seja, nas linhas do governo. Então, essa soma é que vai caracterizar aquele imposto TUST e TUSD que eu comentei agora há pouco. Então, repetindo, quem homologar a usina até dia 6 de janeiro do ano que vem, não paga esses dois impostos. Quem homologar depois disso vai pagar esses impostos de forma escalonada durante os 9 anos. Agora, observem vocês, só a título de curiosidade, se nós somarmos esses dois impostos aqui, ele é um valor bastante significativo do total da fatura desse cliente. Isso não significa que não valerá a pena você estabelecer ou montar uma usina solar depois desse período. O fato é que agora, esse cliente, a expectativa é que ele pague essa usina nos 4 primeiros anos. Depois disso, provavelmente, isso aí passa para 6, 7 anos para que ele consiga, então, aliás, um pouco mais, né? Deve ser uns 8 anos para que ele consiga pagar essa usina, ou seja, a partir disso fique vantajoso para ele. Ou seja, acrescenta-se alguns anos a mais para poder viabilizar essa instalação da usina. Então, continua vantajoso, né, você ter uma usina solar, mas não tanto quanto se você conseguir homologar essa usina nos próximos meses. Então, é importante a gente ficar atento a essa data aqui. Bom, senhores, nós dimensionamos aqui o consumo durante um ano, o consumo médio de um ano, mas eu vejo muito pouca gente preocupado com a demanda futura do cliente. E, às vezes, ele tem intenção de acrescentar alguns aparelhos na casa dele. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Pode ser que ele queira instalar mais um ar-condicionado, pode ser que ele queira, enfim, eletrodomésticos. Então, é preciso que a gente discuta isso com o cliente para que a gente tenha uma previsão de demanda futura. Como é que a gente faz o cálculo dessa demanda futura? É simples, nós vamos pegar aqui a potência do equipamento, multiplicar pela quantidade desse equipamento, vezes o uso diário, que tem que ser em horas. Então, por exemplo, aqui está em minutos. Então, nós precisamos converter 30 minutos para hora. Para isso, basta que a gente divida por 60. Então, se nós pegarmos aqui, ó, esse fogão de indução, então nós pegamos aqui a potência. Ele vai ter um fogão e ele vai fazer o uso diário de 30 minutos, né? Então, ele vai, provavelmente estou considerando aqui que ele vai ter aí de 4 a 6 trempes ligadas simultaneamente, que isso faz com que em 30 minutos ele tenha um almoço. Geralmente, esse prazo do almoço, ele costuma ser maior do que 30 minutos, mas você não tem essas 4 trempes ou 6 trempes ligadas ao mesmo tempo. Então, o que se faz é liga duas, depois liga as outras duas. Isso aumenta mais o período, né, para que você tenha o almoço propriamente dito, mas o fato é que, na prática, o que você tem é ali de 4 a 6 bocas, né, desse fogão de indução utilizado ao mesmo tempo, que daria aí algo em torno de 30 minutos. Isso aqui é uma estimativa, tá? Isso aqui vocês vão ter que perguntar ao cliente. Aqui, como é que foi feito esse uso de 4 horas diárias? Provavelmente descartou-se aqui inverno, coisas desse tipo, pegou
pegou-se só a quantidade de meses de verão, em que, de fato, esse ar-condicionado fica ligado, para poder calcular o que isso daria em termos de horas por dia, considerando os 365 dias do ano. Então, é algo semelhante que vocês vão ter que fazer, e aí vocês, a partir desse levantamento, vocês então vão calcular o uso, esse consumo diário em quilowatts-hora, por isso que tem que dividir aqui por 1000, né, para você converter watts em quilowatts, e a partir disso, desse consumo diário, o que você faz é multiplicar por 365 dias no ano. Alguém com alguma dúvida aí? Júlio? Tranquilo, João, pode ir embora. Tá bom. Acabei de entrar, professor. Tá bom. Boa Então, noite. boa noite. Põe o seu aí, o seu microfone no mudo. Beleza. Maravilha, então. Então, senhores, repetindo, eu vejo muito pouca gente preocupada com isso aqui. Isso aqui é interessante de ser feito, para que você não tenha reclamações futuras. Sim, quem perguntou? É o Rony. Oi, Rony. Isso aí, no caso, por exemplo, eu calculei lá a usina do meu cliente. Sim. Aí eu fiquei sabendo depois que ele quer acrescentar mais carga. Aí eu vou pegar isso aqui e somar lá na quantidade de placas? Não, isso é antes. Você já pergunta para ele antes. Porque, olha só, você fez um levantamento aqui com base na conta de luz dele. Você fez uma média mensal. Então, você já sabe que por mês ele gasta isso aqui. O que você precisa fazer? Perguntar para ele. Você tem intenção de colocar um ar-condicionado na sua casa? Você tem intenção de ter uma frigideira elétrica na sua casa? Uma frigideira elétrica não, né? Um air fry. Ou um equipamento desse tipo. Um forno de indução, enfim, você tem que perguntar para ele se ele tem interesse ou não. Às vezes, isso fica muito caro. Então, olha só, considerando todos esses equipamentos aqui que o cliente disse que queria, olha o tanto que aumentou o consumo dele por mês. Aumenta muita coisa. Quase que dobra o consumo dele no mês, considerando todos esses equipamentos. Às vezes você faz o cálculo e fala com ele, fala assim, olha, vai ficar caro a usina vai ficar em torno de tanto. Que de fato você precisa. E aí você vai cortando coisas. O que eu acho que não dá para fazer é não perguntar. Porque o que vai acontecer? Ele vai ter lá, ele vai ver que está gerando, que a conta de luz caiu, e naturalmente ele vai tentar, ele vai comprar alguns equipamentos, e aí depois ele vê que está pagando energia elétrica, e ele vai te questionar, falar, mas eu coloquei uma usina, estou pagando? Sim, né? Você fez o cálculo baseado só na demanda, e essa demanda aumentou. Por isso, daí a importância de você fazer esse levantamento prévio. Então, repetindo, assim que você efetuar o cálculo médio, né, de demanda mensal, você pergunta para ele se ele tem algum interesse de ter outros equipamentos. Então, nesse caso, isso aqui é um caso real. É um cliente lá da Bahia. Ele lá é muito quente, então ele tem interesse apenas em colocar um ar-condicionado na sala dele, que vai, de fato, ficar 8 horas por dia ligado. Sem discussão. Vai ficar ligado esse período. Então, isso vai aumentar substancialmente a conta de luz dele, e eu tive que levar isso em consideração para poder calcular a demanda. Como é que foi isso? Simples. Eu fiz o cálculo da média histórica, e agora eu estou acrescentando aqui, ó, essa demanda futura. Portanto, ele vai saltar aqui desse consumo mensal para esse consumo mensal. Então, eu vou ter que dimensionar a usina baseado nesse valor aqui. Entendido, pessoal? Sim? Entendido, professor. Beleza, Entendi, né? professor. Maravilha. Bom, como é que a gente calcula, então, o consumo anual? Nós podemos fazer um dimensionamento da usina com base no consumo mensal e no consumo anual. Esse consumo anual nada mais é do que essa previsão mensal aqui multiplicado por 12. Então, a nossa usina por ano, ela tem que gerar essa quantidade aqui de energia, quase 10.000 kW por ano. Beleza. Então, primeira coisa, nós já identificamos a quantidade de energia que precisa ser gerada. Agora, a gente precisa avaliar o potencial de geração de energia no endereço do cliente.
como é que a gente faz isso? Primeiramente, a gente precisa pegar as coordenadas do endereço do cliente, ou seja, latitude e longitude. E a gente faz isso no Google Maps. Então, a gente entra lá no Google, entra lá no Google Maps, e entra o endereço do cliente. Assim que você digitar o endereço do cliente, você clica com o botão direito aqui nessa tag que aparece. Aqui eu acabei cortando essa tag, mas aparece uma tag lá dizendo o exato local no endereço que você digitou. Se você clicar com o botão direito do mouse aqui, ele vai abrir essa tela. Algumas vezes é preciso você entrar aqui, ó, no que há aqui. Mas na maioria das vezes ele já vai trazer para você o endereço de longitude, de latitude e longitude. O que você faz é dar 2 cliques aqui, ó, que ele já copia esse endereço. Aí você cola isso lá no Word, por exemplo, e separa o que é latitude e o que é longitude. Mas a primeira etapa é isso. Você pegar as coordenadas do endereço aonde a usina será instalada. E você faz isso no Google Maps. De posse desse endereço, e aqui vale a pena voltar no que a gente havia visto na aula passada, eu tinha mostrado para vocês essa tabela, mas eu não tinha colocado essa última coluna. Eu havia citado para vocês também que a inclinação das placas voltaicas tem a ver com a inclinação, com a longitude, né? Perdão, a latitude do endereço do cliente. Então, esse cliente meu está lá na Bahia, a latitude dele tem uma inclinação de 12 graus. Então, o mínimo que a gente espera é que essas placas sejam instaladas a essa inclinação. Claro que nós vamos instalar isso no telhado do cliente, e o telhado dele já apresenta uma inclinação. E nós vamos usar a inclinação que está lá. Nós não vamos fazer nenhum tipo de ajuste. Isso perde um pouco de eficiência? Sim, porque a gente espera que o Sol incida a 90 graus nessa placa, para ele ter o máximo de eficiência. Às vezes esse telhado está um pouco mais inclinado, mas ajustes nesse telhado acaba ficando mais caro do que você aumentar a quantidade de placa, porque você vai mexer na infraestrutura de suporte, que não é tão barato assim. Então, na maioria das vezes, o que a gente faz é acrescentar um pouco mais de placa para compensar essa ineficiência, e a gente vai ver daqui a pouquinho como é que a gente faz para superar isso. Então, bom, e telhados retos? Telhados que não tem inclinação, por exemplo, é uma laje apenas. Ou é telha de amianto, que costuma, às vezes, não ter inclinação nenhuma. Aí, nesse caso, quando você for cotar a usina, você tem que avisar lá para quem está cotando isso para você, suponha, eu não queria fazer propaganda aqui, mas é só para ilustrar. Por exemplo, você liga lá para a loja elétrica. Existem outros fornecedores, né? E já avisa para eles, olha, o meu telhado é de cerâmica. Então, ele já sabe que tipo de suporte ele tem que mandar para você. O meu telhado é reto, ele é de zinco. Ele já sabe que tipo de suporte que ele tem que mandar para você. Ele já vai pegar o endereço do seu cliente e já vai verificar essa angulação aqui e já vai mandar para você os suportes com essa inclinação. Claro que, evidentemente, não custa nada você reforçar. Olha, meu cliente é lá da Bahia, eu preciso que você mande um suporte para mim com ângulo de 12 graus. Se você já sabe que o telhado dele é reto. Se o telhado dele é de telha, você não, simplesmente não fala nada. Você simplesmente solicita a usina porque você vai usar a inclinação do telhado que está lá. Beleza. Alguém A me referência questionou. à latitude aí, ô João, a gente pega a latitude e aí a latitude vai me determinar o ângulo de inclinação aí no caso. Isso, vai determinar esse ângulo aqui. Por exemplo, na aula passada eu tinha colocado o exemplo de Minas Gerais. Então, esse mesmo desenho aqui, ao invés de 12 Aí. graus, estava 19. Isso tem a ver com o Sim. local, que é essa latitude aqui, ó. Então, se você pegar todos os endereços aqui de Minas Gerais, todos eles vão ter uma latitude muito próxima de 19. Entendido, obrigada. Nada. Maravilha.
Senhores, de posse da latitude e da longitude, e aí vale destacar que eu acrescentei essa coluna aqui exatamente para você saber para que lado está virado, né, o estado dele, isso aqui em relação à linha do Equador. Então, se vocês observarem, são poucos os telhados, né, que não vão estar, que a gente vai ter que trocar essa informação aqui das coordenadas geográficas. A maioria delas vão ser sul. Lembrando, mais uma vez, que a gente instala sempre na face norte dos telhados, exatamente por causa disso, para que, na maioria esmagadora dos locais, né, das cidades do Brasil, o telhado norte é que vai estar virado para a linha do Equador. Um colega de vocês, na aula passada, postou um aplicativo que mostra como é que você segue o Sol. E aí, lembrando que o Sol ele vai nascer em oeste e vai se pôr no norte, se não me engano. Mas, enfim. Agora eu acabei me esquecendo aqui, mas Não é só... do leste para o oeste, não, professor? É isso mesmo. Ah. Enfim, agora realmente me deu um branco aqui. Perdoem-me. Mas aí vocês pegam o slide lá da aula passada, que tem isso lá destacado. Aqui agora me deu um branco. Enfim, mas isso não vem ao caso. Bom, o que nós temos que fazer? Colar essa latitude e essa longitude que nós copiamos e clicar aqui no botão buscar. E onde nós vamos entrar para fazer isso? Nesse endereço aqui, ó. A gente cola esse endereço lá no Google, a gente entra na página, vocês rolam a página até o final, isso aqui está lá embaixo na página, nessa página aqui, ó. E aí vocês preenchem isso, clique no botão buscar. Bom, e aí o que nós vamos fazer? Primeiramente, ele vai apresentar para vocês pelo menos umas 3 tabelas. Tudo em relação à distância do ponto que você deseja, né, do endereço que você digitou lá. Nós vamos pegar a menor distância. Então, você olha qual é a tabela de menor distância. Costuma ser geralmente essa que está aqui, ó, na parte de cálculo do plano inclinado. Costuma ser a segunda tabela. Mas, enfim, você dá uma olhada lá, ele apresenta para vocês um resumo aqui em cima, que eu não coloquei, com as localidades. E aí você olha qual que é a menor distância que se tem informação do local onde você deseja instalar a sua usina. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a coluna que tiver a maior média anual de incidência. E aí você tem os dados de todos os meses. E aqui ele já te dá a média. Opa, pilotar o mouse aqui tá engraçado. Bom, eu aconselho vocês a conferir esse valor aqui, porque costuma dar um certo bug esse site. Então, copiem essas médias. Aqui você consegue dar um Ctrl+C e um Ctrl+V e faça a soma na planilha Excel para verificar se essa média aqui está correta. Se estiver, é ela que você vai usar. E aí a gente precisa calcular qual que é a nossa radiação solar anual. E para isso é simples, basta você pegar a média que está aqui, que é esse 5,08 aqui, e multiplicar pela quantidade de dias no ano, que é os 365 dias. Então, a gente consegue aqui uma radiação solar por ano nessa natureza. Então, a gente já sabe a quantidade de luz que a gente tem. Agora, a gente precisa descobrir de quanto de energia elétrica que a gente consegue produzir com base nessa radiação solar lá na região de instalação da usina. Bom, para a gente fazer isso, para a gente calcular essa potência de pico fotovoltaica, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estabelecer um fator de aproveitamento. Esse fator de aproveitamento nada mais é do que a eficiência que nós vamos ter em disponibilizar na face ali do módulo a quantidade de luz de fato necessária para a gente gerar a energia, a potência desejada. E aí nós vamos considerar que nós vamos ter alguns obstáculos, né? Alguns sombreamentos. Que tipo de obstáculo? Uma nuvem transitória, alguma neblina que o local possa apresentar, algum tipo de sombreamento que a gente
acabou não observando, existem softwares que já mostram esse sombreamento. É extremamente importante usar esse tipo de software. Ele é caro, ele não é muito barato, mas ele te mostra exatamente aonde no telhado você tem que posicionar as placas para que você tenha o máximo aproveitamento possível, exatamente eliminando principalmente esse tipo de obstáculo aqui. Bom, o que é fato? Por regra, a gente estabelece que a nossa eficiência vai ser de 80% de fato, conseguir ter na face do módulo a quantidade de radiação que a gente descobriu que o local permite. Então, isso aqui já evita que a gente cria aí uma margem de segurança de 20% para o nosso cliente, exatamente por causa dessa disposição transitória que possa ocorrer porventura. Ora, estabelecido esse fator de aproveitamento, a gente calcula, então, qual vai ser a potência de pico do nosso sistema fotovoltaico por essa equação aqui. Ela vai ser, então, esse cálculo que a gente fez anteriormente, que nós descobrimos aí a quantidade que a gente consegue gerar de radiação. Esse fator de aproveitamento, aliás, isso aqui é a quantidade de energia, né? Nós calculamos por ano, perdão. Essa radiação solar, ela está aqui, ó, radiação solar anual. Professor, Oi? esse CAE aí é o que mesmo? Esse CAE. Consumo anual Rapaz, de energia. oi? É o consumo anual de energia, né, não? É exatamente isso. Nós calculamos esse consumo anual. Consumo anual de energia. Beleza. Podia ter escrito isso aqui, facilitaria bastante. Ô, Então, João, oi? agora esse RSA aí, ó, você pegou de alguma tabela, alguma coisa assim? Nós acabamos de calcular. E a radiação anual. Nós pegamos a Ah, tá. radiação diária, média, né, que é 5,08, e multiplicamos isso por 365 dias do ano. Então, nós chegamos nesse valor aqui por ano. Ah, tá. Então, como é que nós vamos descobrir a quantidade de energia que a gente consegue gerar? É essa energia solar aqui, dividido perdão, a potência que a gente precisa, né? É o CAI, dividido por esse RSA, mas ajustado para o nosso fator de potência. Entendido isso? Sim ou não? Ficou confuso? Entendi, professor. Entendi. Beleza. Ora, então o que acontece? Eu descobri que a minha potência fotovoltaica de pico, ou minha potência de pico fotovoltaica, ela tem que ser na ordem aí de 6,5 kW, ou 6.500 watts. Maravilha! Agora, é com base nesse valor aqui, é que eu vou escolher o meu inversor. Então, eu preciso pegar entre os diferentes fabricantes que existem, para ver qual deles atende. Então, eu trouxe aqui, eu peguei só o da Fronius, que é um fornecedor, é um fabricante. Eu peguei aqui o datasheet deles, eles com 4 inversores. E o que a gente precisa fazer é verificar a máxima potência de saída. Então, se a gente pegar esse do Fronius, a linha Primo 5.0, observe vocês, 5.0-1, observe vocês que ele gera uma quantidade menor do que a gente precisa. O Primo 6.0-1, ele gera próximo do que a gente precisa, mas ainda ele é um pouco menor. Eu poderia ter feito opção por esse cara aqui. Problema nenhum. A questão é que pode ser que, no final das contas, eu gere uma quantidade de energia menor. Esse foi o motivo pelo qual eu preferi pegar esse outro aqui. Mas, para ser sincero, o melhor a ser feito é eu ter trocado de fornecedor, de fabricante. Tentar ver aí de um outro fabricante qualquer, aquele que tivesse um inversor mais próximo possível daquilo que eu precisaria. Esse seria o ideal a fazer. Mas, como existe uma perspectiva de uma demanda futura
ainda não muito definida, eu achei melhor, ainda que o cliente pague aquelas taxas, né, aquelas tarifações no futuro, mas eu achei melhor colocar um inversor um pouco maior, ou seja, deixar uma folga para uma futura expansão, embora isso para ele não seja tão vantajoso. Mas, enfim, como ele estava indeciso com algumas coisas, eu acabei optando por esse inversor aqui. Entenderam, senhores, como é que a gente faz essa escolha? É uma escolha meramente técnica, com base na potência que a gente precisa gerar. Bom, e aí o que a gente faz é ir lá para o datasheet e pegar essas informações aqui, ó. Então, eu escolhi este cara, então eu vou pegar todas as informações, eu até marquei de amarelo, pegar essas informações que eu coloquei nessa tabela aqui. Os cálculos todos que eu vou fazer, a maioria desses estão baseados nessas informações que aqui estão. Por isso que eu centralizei nessa tabela e eu chamei essa tabela de tabela 6, que está lá naquele projeto que eu mandei para vocês. Beleza. Defini qual que é o meu inversor. Agora eu preciso um módulo. Bom, primeiramente eu tomei cuidado de saber o que meu cliente tinha de área de telhado disponível. E ele tinha uma área pequena, não é uma área grande não, era 32 metros quadrados. Então eu já sabia que eu precisava de um módulo com uma potência um pouco maior para que eu tivesse uma quantidade menor de módulos fotovoltaicos. E eu acabei escolhendo esse aqui, ó. Peguei da Canidia. Engraçado que eu não coloquei o nome do fabricante aqui, mas é a Canidia. Eu peguei o datasheet da Canidia e olhei o que ele tinha lá de painéis e acabei escolhendo esse módulo aqui, ó, que é o de 450 watts. E, obviamente, eu peguei os dados STC desse painel. Claro que eu tomei cuidado, por exemplo, de ver que ele possuía aquele diodo que divide a célula em duas, a tecnologia PERC, que ele reaproveita melhor a luz, porque ele reaproveita a luz que bate no fundo do painel e retorna, então ele absorve um pouco mais de energia. Tomei o cuidado de verificar se isso aqui era dupla face ou não, porque não faz o menor sentido eu colocar um painel que você tem a oportunidade de aproveitar a energia refletida do chão. Isso aqui vai ficar grudado no telhado. Então, eu colocaria um painel extremamente caro para não usar basicamente nada desse painel. Então, eu só tomei o cuidado para que ele tivesse aquele diodo que divide o módulo em dois, para minimizar a questão do sombreamento, e essa tecnologia aqui que reaproveita melhor a luz que reflete no fundo do módulo, não que ele seja dupla face. Maravilha. Então, com isso eu consigo pegar os dados técnicos desse painel aqui, de 450 watts, nessas condições de teste aqui. São esses os dados. João, Oi? só uma pergunta em referente a essa questão que você comentou aí. Sim. Pela área pequena que ele tinha de telhado, aí você optou por um módulo de uma potência maior. Mas existe algum, porque tinha um outro ali de potência de 460, né? 455. Tem alguma regrinha aí que você adotou para escolher o de 450? Pelo valor mesmo? Tem sim. Acaba que, para um ganho tão pequeno, o custo era razoavelmente grande. Ah, sim, é questão de custo mesmo, né? Questão de Uhum. custo. Esse aqui, o valor dele estava muito próximo a esse. Agora, esses aqui já estavam mais caros. Então, Ah, entendi. eu acabei optando por esse aqui. Então, foi uma questão de preço só. Ah, perfeito, obrigada. Nada. Maravilha. Então, a gente tem aqui todas as informações. Nós vamos usar essas informações ao longo da aula de hoje. Mas aqui, basicamente, a gente tem a área desse módulo. A gente vai precisar calcular a área. A potência disponível nesse módulo, no caso de maior incidência de luz, as tensões, correntes, enfim. Daqui a pouquinho a gente vê todos esses símbolos, o que eles significam.
Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos saber. Então, nós já sabemos qual é o inversor que nós vamos utilizar e já sabemos qual que é o módulo que nós vamos utilizar. O que a gente precisa saber é descobrir a quantidade de módulos que a gente precisa. E nós temos dois métodos para isso. Então, o primeiro método deles é em relação à energia produzida, que é o quê? A potência de pico fotovoltaica, que a gente acabou de calcular, 6.500 watts, dividido pela potência de cada módulo. Nós escolhemos um módulo que nos fornece uma potência máxima de 450 watts. Então, se a gente dividir essa potência a potência do módulo, perdão, do inversor, pela potência de cada módulo, a gente descobre a quantidade de placas que nós precisamos para chegar nessa potência aqui. Então, esse é um método. Então, chegamos aí a algo em torno de 15 placas, digamos. 14,47 para ser mais preciso. Vamos para o segundo método. O segundo método, o que a gente vai fazer? É baseado no consumo anual de energia que nós calculamos, que é esse aqui, ó. E aí, como é que a gente calcula isso? Nós vamos ter que calcular isso aqui, ó. E juro para vocês que eu esqueci. Acho que a potência anual média, talvez seja isso. Como é que nós vamos fazer isso? Porque se aqui a gente tem o consumo anual, aqui a gente precisa ter a potência anual, provavelmente aí. Acabei que eu mesmo dei algumas dessas nomenclaturas, e é claro que eu não guardei, devia ter escrito aqui o que isso significaria. Mas o que é fato? Para a gente calcular essa variável aqui, é a eficiência do módulo, porque o módulo, ele não consegue converter toda a luz que chega nele. Ele tem lá uma certa eficiência, a gente precisa levar isso em consideração. A média de radiação diária, que nós calculamos isso, está aqui, ó. A eficiência desse módulo é de 20,4%. Professor, Oi? essa média de radiação seria a mesma que eles chamam de HSP, que é hora solar pico? Essa média nós calculamos aqui, ó. Aqui, ó. Essa média aqui, ó. Tá vendo? Nós olhamos lá no site. Sim. Que é a radiação solar média. Ah, tá. Não, beleza. Ok? Vamos lá. Bom, já que eu voltei, eu não gosto muito de perder a linearidade, mas já que eu perdi, vamos lá. Aqui, ó, a eficiência do painel, do módulo fotovoltaico, é um dado de datasheet, né? Então, esse módulo aqui, ó, ele tem aí 20,4% de eficiência. Então, toda a luz, toda a energia que chega nele, que nesse caso é energia solar, ele consegue converter apenas 20% dessa energia. Eu preciso levar isso em consideração para eu descobrir a quantidade de placas que eu preciso. Então, vai ser essa eficiência multiplicado pela radiação diária que eu calculei, que eu encontrei lá naquele site, vezes a área do módulo. Então, a gente tem aqui a largura e o comprimento desse módulo. A gente precisa transformar isso para metros. Então, ele deu em milímetro, a gente divide em 1000 para transformar para metro. Vezes a quantidade de dias do ano. Por isso que eu peguei aqui, ó, a radiação diária, porque eu vou multiplicar aqui pelo ano. Então, eu chego nessa potência aqui. Então, o que eu vou fazer é, baseado no consumo anual dele, dividir por essa potência aqui que eu acabei de calcular, vezes o meu fator de ajuste, tá? Que é de 80%. Com isso, eu chego em 14,45 placas. Observe vocês que os dois métodos apresentam resultados bastante semelhantes. O que a gente faz, na maioria das vezes, é arredondar para cima. Só que tem um pequeno detalhe aqui. Eu quero manter um equilíbrio entre a quantidade de placas, né, de cada uma das entradas do módulo. A rigor, eu precisaria fazer isso? Não. Eu não precisaria fazer esse tipo de balanço. Mas é uma opção de projeto. Vai que. Então, para que eu consiga colocar a mesma quantidade, eu preciso de placas pares.
Então, eu optei por arredondar para baixo. Então, eu vou utilizar 14 placas ao invés de 15. Então, está aqui. Vou usar 14 placas, por quê? Porque eu vou colocar 7 placas ligadas em série em uma entrada e outras 7 placas ligadas em série na segunda entrada do meu inversor. E aí o que eu preciso fazer agora é saber se essas placas cabem no telhado lá do cliente. Então eu vou pegar as dimensões dessa placa, né? Largura, comprimento e largura, e calcular a área, e multiplicar pela quantidade de placas que eu escolhi. Então eu chego aí numa área de 31 metros, que está bastante razoável, ou seja, eu vou ocupar basicamente o telhado todo disponível lá desse meu cliente. Então, por enquanto, as escolhas feitas estão dentro daquilo que é necessário. Então, eu já sei qual é o inversor que eu vou utilizar, qual é o módulo que eu vou utilizar, a quantidade de módulos que eu vou precisar para gerar a energia e quantos módulos que eu vou colocar em série. Agora, eu só preciso verificar o seguinte, eu peguei uma quantidade menor de placas. Então, eu preciso ver, de fato, qual que é a potência de pico da minha usina. Porque essa informação é que vai ser utilizada para dar entrada lá no projeto. Então, vamos... Ah, bom, eu vou deixar para fazer isso daqui a pouco. Eu preciso validar algumas coisas primeiro. Depois que tudo estiver validado, aí eu volto e calculo, de fato, qual que é a minha potência de pico. Mas vamos lá. Eu preciso validar a quantidade de módulos que eu estou ligando em série. Por quê? Essa quantidade ela tem que ser minimamente necessária para excitar a entrada do inversor. E aí nós temos um problema. O problema é que a temperatura de trabalho do módulo vai influenciar nessa tensão. Quanto menor a temperatura, menor será essa tensão, e eu preciso levar isso em consideração para poder verificar se essas 6 placas serão capazes de gerar uma quantidade de tensão suficientemente grande para poder excitar, então, a entrada do meu inversor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar a minha tensão de máxima potência e corrigir essa tensão com o coeficiente de temperatura, que é dado lá pelo módulo, pelo fabricante. Então, o fabricante diz o seguinte, olha, para cada grau de temperatura, você tem aí um decréscimo de 0,27% na tensão de saída. Evidentemente, senhores, aqui é o seguinte, aliás, perdoe-me, não é o decréscimo, não, é o acréscimo de temperatura. Por quê? Quando você tem um aumento de temperatura na estrutura cristalina da célula fotovoltaica, você vai ter uma agitação molecular maior. Essa agitação molecular maior vai fazer com que haja mais choques dos elétrons dentro da estrutura, do deslocamento. O elétron, ao se deslocar dentro dessa estrutura, ele vai trombar mais vezes com a estrutura cristalina desse material. Isso vai fazer com que a velocidade média dele dentro dessa estrutura diminua. Essa velocidade é chamada de velocidade deriva. Ora, se essa velocidade diminui, significa que essa corrente também diminui, por conseguinte, também essa tensão irá diminuir. Então, eu preciso levar isso em consideração para poder dimensionar esses módulos. Então, eu vou fazer essa dimensão, por quê? Pela maior temperatura, porque isso vai me atrapalhar. Então, uma escolha de projeto é range de temperatura adotado. A norma europeia diz que seria bastante razoável se você considerasse de menos 70 a 70 graus. Esse seria um bom range de temperatura para o módulo. O problema é o seguinte, esse lado inferior aqui, esses 10 graus negativos, no Brasil, isso é raramente alcançado. A gente talvez... Eu coloquei esse histórico lá no projeto, agora eu não me recordo qual é a data em que isso ocorreu, mas acredito que tenha sido ali na década de 50, esse valor de temperatura baixo. Então, o Brasil raramente chega a essa temperatura, né?
só a região sul do país. E olhe lá. Então, esse valor inferior de temperatura é razoável de nós utilizarmos. Agora, o superior que a norma estabelece, 70 graus, a gente ultrapassa esse valor com uma certa facilidade. Porque se nós imaginarmos aí 40 graus, algumas cidades brasileiras chegam a 40 graus. Você pega Manaus, Rio de Janeiro, aqui em Minas Gerais nós temos algumas cidades que conseguem gerar essa temperatura ambiente de torno de 40 graus. Quando isso incide direto na placa, pode ser que essa temperatura alcance aí por volta de 85 graus, que é a temperatura que o fabricante garante que o módulo funcione. Esse é o resultado principal. O meu celular aqui resolveu achar que eu estou perguntando alguma coisa para ele. Bom, então, senhores, eu vou utilizar a norma europeia. Eu vou pegar a menor temperatura da norma europeia e vou pegar a temperatura máxima que o fabricante garante que o módulo funcione. E aí eu vou fazer os meus dimensionamentos com base nesses dois extremos de temperatura. Então, para eu corrigir essa minha tensão de máxima potência dos módulos, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa equação aqui para correção de temperatura, pegando a maior temperatura possível. Nesse caso nosso aqui é 85 graus. O fabricante diz que para cada aumento de temperatura se tem um decréscimo de 0,27% nessa tensão. Então, a tensão de máxima potência ela é de 41,1 volts. Quando a gente corrigir essa tensão pela maior temperatura, ela vai ser de 34,44 volts. E aí, veja bem, se nós pegarmos lá na tabela 6, que é a tabela do fabricante do inversor, né, são os dados técnicos do inversor, a gente vê lá que esse inversor ele tem uma tensão mínima de 188. Ele te dá o fabricante te dá um range de tensão, que é de 188 até um outro valor que agora eu me esqueci qual que é. A gente pega a tensão mínima, que a gente precisa saber se os módulos, os 7 módulos ligados em série, vão ser capazes de excitar esse módulo, esse inversor. E a menor tensão de excitação dele seria essa aqui. Bora. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa tensão aqui, a menor tensão MPP, e dividir por essa tensão VMP corrigida. Isso diz para a gente que o seguinte, nós precisaríamos ter pelo menos 6 módulos ligados em série para garantir que, na condição mais extrema possível, ou seja, a 85 graus, nós teremos uma quantidade suficientemente de módulos para excitar a entrada do inversor. Ora, nós consideramos que nós vamos precisar de 7 módulos e os cálculos estão dizendo que o mínimo era 6. Então, ou seja, a gente consegue atender a esse quesito. Então, até esse momento, a nossa usina está bem dimensionada. A gente precisa continuar verificando se a gente passa também pelos outros parâmetros. Então, vamos lá. Vamos calcular a quantidade máxima de painéis que a gente pode ligar numa mesma porta. Nós estamos ligando 7. Vamos ver qual que é esse valor máximo. Se a gente pegar, então, na tabela do inversor, a gente vai ver que a tensão máxima que a gente pode ligar na entrada desse inversor é de 1000 volts. E a gente tem também uma correção de temperatura, mas agora na tensão em circuito aberto. Esse VOC é uma sigla em inglês que significa tensão em circuito aberto. Quando a gente pega na literatura, a gente vê que esse coeficiente de temperatura para tensão de circuito aberto e para tensão de máxima potência é a mesma. Então, a gente vai utilizar o mesmo coeficiente aqui. A equação é a mesma também para corrigir. A diferença é que agora, ao invés da gente pegar pela maior tensão, nós vamos corrigir pela menor tensão em circuito aberto. E aí, basta que a gente substitua esses dados na equação. Então, a gente tem que essa tensão de circuito aberto, segundo o fabricante,
ela é de 49,1 volts. Podia ter colocado ela aqui, ó. E aí, a gente tem o coeficiente de temperatura que é de menos 0,27%. A nossa menor temperatura é menos 10 graus. Na hora que a gente substituir esses dados aqui e fizer esse cálculo, a gente acaba corrigindo essa tensão de, tensão de circuito aberto, que segundo o fabricante, para condições normais, ela é de 49,1 volts. Para a pior condição possível, no nosso caso, ela será de 53,74 volts. Então, esse é o primeiro método, né, que a gente corrige pela tensão, pelo coeficiente de tensão de circuito aberto. Vamos verificar um segundo método. Esse segundo método é o método que está na norma NBR 16690. Ela diz o seguinte: você vai corrigir essa tensão de circuito aberto por um fator de correção de temperatura. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar a tensão de circuito aberto e multiplicar por esse fator de correção. E se a gente pegar o extremo que nós estamos utilizando aqui, a menor temperatura é de menos 10 graus. Portanto, é nessa faixa aqui, ó. Então, o nosso coeficiente de temperatura, segundo a norma, tem que ser de 1,14. Então, na hora que a gente multiplicar a tensão de circuito aberto, que está lá no datasheet do fabricante, por esse 1,14, nós vamos chegar nessa tensão de circuito aberto corrigida. Observe vocês que ela é maior do que a gente já havia calculado anteriormente. Então, o que eu vou fazer? Por rigor de projeto, eu vou adotar sempre a condição mais extrema. E a condição mais extrema para a gente aqui é esse 55,94 volts. Posto isso agora, eu consigo calcular a quantidade máxima de módulos que eu posso ligar em série para uma mesma entrada do inversor. Eu vou pegar a maior tensão que esse inversor pode receber na entrada e dividir por essa tensão de circuito aberto corrigida que a gente acabou de calcular. Quando eu fizer isso, nós vamos chegar aqui, nós podemos ter, no máximo, 18 módulos ligados em série. Ora, nós estamos ligando só 7. Isso significa que eu também atendo a esse quesito. Agora, veja bem, se no futuro eu quiser expandir essa usina, eu posso pegar as 7 placas que estão no outro lado, na outra placa, na outra entrada PPT, e ligar junto com as placas que estão na primeira entrada PPT. Portanto, eu teria uma entrada com 14 módulos, que ainda assim seria menor do que a quantidade máxima de módulos. Se você quiser ser mais rigoroso, seria 17 e não 18. Ô, professor. Sim. Seria 1.000 volts aí de máximo máximo de cada MPPT do inversor? Exatamente. Para cada entrada você pode ligar máximo 1.000 volts contínuo. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Nada. Bom, o que acontece? Eu acabei dimensionando para esse cliente específico, face às indecisões dele, um inversor com uma capacidade bem maior do que ele precisaria, conforme eu havia dito lá atrás. Isso significa que no futuro, se ele quiser pagar aquelas tarifas, aquelas taxas lá por trafegar energia, tanto da distribuição quanto na transmissão, se ele topar pagar isso, a gente consegue aumentar a produção dele. E aí eu não preciso nem me preocupar, porque eu posso pegar as placas dele já desgastadas com o tempo e colocar todas de um lado só na entrada MPPT. E mesmo que eu faça isso, ainda assim eu vou estar com uma quantidade menor de placas do que a máxima permitida. Então, a princípio, eu tenho um bom dimensionamento na minha usina até o momento. Ainda que eu tenha que acrescentar, fazer algumas pequenas modificações futuras nessa usina. Bom, agora sim, eu já vi que a minha quantidade de placas é suficiente, 14. Observe que eu arredondei para baixo, portanto, eu não vou conseguir gerar aquele 6,5 de pico que eu estava imaginando. Eu vou gerar menos, e eu preciso saber que menos que é esse. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de módulos que eu vou usar, que são 14,
pela potência máxima de cada módulo, que nós vimos que é 450. Portanto, ó, a minha usina vai ser de 3,6 kW de pico. Alguém vai me questionar aqui, ó. Tá difícil pilotar o mouse aqui, eu queria escrever um P. Alguém vai me questionar. Puxa vida, o cliente precisa de 3,5. Eu vou entregar para ele 3,3. E aí? Olha, eu digo para vocês que isso está dentro daquele fator de ajuste. Não preciso me preocupar com isso. Eu coloquei um erro de 80% na hora de fazer meus cálculos, ou seja, 0,8. O que eu estava imaginando? Que eu teria algum tipo de sombreamento, eu teria algum obstáculo que me impediria de ter a eficiência que eu gostaria de ter. Ou seja, eu não conseguiria entregar toda a energia luminosa na face da placa. Eu conseguiria entregar apenas 80% disso, face a um problema qualquer. Então, eu vou jogar essa tolerância, esse erro aqui, ó, dentro dessa tolerância. Ou seja, muito provavelmente, eu ainda vou ter excedente de produção de energia elétrica. Na pior das hipóteses, eu vou entregar no final do ano a quantidade menor de energia. Agora, isso vai oscilar ao longo do ano. Então, tem meses que eu vou produzir mais, tem meses que eu vou produzir menos, mas o fato é que o mínimo esperado é de 6.300 watts, sendo que provavelmente eu devo alcançar um pouco mais do que isso. Agora, o que é fato? A potência do meu gerador fotovoltaico é menor do que a potência máxima do meu inversor. A potência máxima do inversor, segundo o datasheet, é de 12.300 watts. E a potência que eu estou utilizando aqui é de 6.300. Portanto, eu não tenho até agora problema nenhum entre as placas e o gerador. Por enquanto, eles estão trabalhando em perfeita harmonia. Agora, o que eu preciso saber? Eu tenho aqui agora verificar o critério de máxima tensão em circuito aberto, para verificar se nessa condição a minha tensão produzida, se ela vai ser maior do que esses 1.000 volts. Lembrando a vocês que essa tensão ela aumenta com a variação de temperatura. Então, nós já havíamos corrigido essa tensão de circuito aberto. O que eu vou fazer agora é pegar essa tensão corrigida e multiplicar pelo número de módulos em série. Portanto, olha só, quando eu fizer isso, eu chego aí a 400 volts, que é bem menor do que os 1.000 volts máximo de entrada na minha entrada MPPT do inversor. Isso significa, então, que, por enquanto, a minha usina está bem dimensionada. Eu não ultrapasso nenhum dos critérios até o momento. Senhores, mais um critério aqui, ó. Eu preciso agora verificar a minha tensão de máxima potência. Ela tem que ser maior do que a minha tensão de start do inversor. Vamos verificar se isso é verdade. A gente já havia corrigido essa tensão aqui, ó. A gente tem que, segundo o fabricante, é difícil pilotar esse mouse aqui. Segundo o fabricante, a menor tensão para que o inversor funcione é de 80 volts. Então, vamos verificar se a gente tem essa tensão. Basta a gente pegar essa tensão corrigida e multiplicar pelo número de módulos em série, ou seja, esses 34 volts vezes os 7 módulos em série vai nos dar uma tensão aí de 241 volts. Ou seja, na pior condição possível que vocês puderem imaginar de trabalho desses módulos fotovoltaicos, eles vão conseguir gerar uma tensão suficientemente grande para excitar a entrada do inversor. Então, portanto, senhores, eu tenho aí também mais esse critério alcançado. Bom, então eu já verifiquei as tensões, né? Eu corrigi a minha tensão de máxima potência, corrigi a minha tensão de circuito aberto. Agora eu preciso verificar as minhas correntes. Eu não posso ultrapassar a minha corrente de curto-circuito da placa. E eu preciso verificar nessa condição de temperatura se eu vou ter uma maior corrente de curto-circuito do que a entrada do inversor suporta. E a gente vai fazer isso também corrigindo por um fator
de temperatura. Isso está lá na tabela 7, que é a tabela do módulo fotovoltaico. E lá a tabela diz que isso é de 0,5% que eu tenho que corrigir essa temperatura. Então, nós vamos pegar a corrente de curto-circuito desse módulo, que eu devia ter colocado ela aqui também, eu não coloquei, mas isso está lá na tabela do módulo. Então, eu pego essa tensão lá, que é 11,6 amperes, e agora eu vou corrigir esses 11,6 amperes com essa variação de temperatura. Então, eu vou pegar a minha maior temperatura, que é 85 graus, vou jogar isso na equação e vou chegar a uma corrente máxima de 11,95 ampere. Ora, a minha corrente de curto-circuito desses módulos vão chegar no máximo a 12... Perdão, do módulo não, do inversor. A minha máxima corrente de curto-circuito, do módulo será inferior à máxima corrente permitida para cada entrada MPPT no inversor. Portanto, na pior condição possível, eu não vou ter uma corrente maior do que aquela que o inversor suporta. Portanto, eu já atendi mais um critério. Senhores, então veja bem, eu passei por todos os critérios possíveis. Então, eu escolhi o inversor com base na potência necessária para atender a demanda mensal e a demanda futura desse cliente. Com base nisso, eu escolhi o inversor. Com base na disponibilidade de telhado dele, eu tive que escolher uma placa com uma capacidade maior de produção de energia elétrica, uma produção de potência, uma potência maior, perdão, para que eu tivesse uma área um pouco mais adequada ao telhado dele. Com isso, eu precisei verificar as condições de trabalho entre os módulos fotovoltaicos e o inversor. E eu precisei garantir isso em dois casos. Primeiro, nas tensões de circuito aberto e na tensão de máxima potência. Eu não poderia ultrapassar, eu teria que ter uma tensão mínima, no caso mais extremo de temperatura, nos casos mais extremos, né, tanto inferior quanto superior, a minha tensão mínima gerada pelos módulos teria que ser maior do que a mínima tensão de excitação do inversor. E nós verificamos que isso acontecia. E depois nós verificamos também na tensão de circuito aberto. Se em tensão de circuito aberto, na pior condição possível de trabalho do módulo, eu não ultrapassaria a máxima tensão de entrada de cada uma das entradas MPPT do inversor. Nós verificamos que isso também não iria alcançar, ainda que os módulos trabalhassem na pior condição possível. E aí, por fim, nós verificamos se a tensão de curto-circuito do módulo fotovoltaico, corrigido pela temperatura, seria maior do que a máxima corrente possível para cada, permitida, na verdade, para cada entrada MPPT do inversor. Então, verificamos todas essas condições, vimos que o dimensionamento que nós fizemos ele está de acordo. Então, o que fica estabelecido para a usina é o inversor que eu vou utilizar do fabricante Fronius, a linha Primus 8.2-1. O módulo utilizado é o da Canidia, o MS450, do tipo PERC monocristalino. Vou utilizar 12 placas, sendo que eu vou ligar em cada entrada MPPT do inversor 7 dessas placas. Então, fica aqui definida qual será a nossa usina. Senhores, a maioria dos cursos de dimensionamento de usina fotovoltaica para por aqui. Nós vamos além. Nós vamos dimensionar as string box, tanto CC quanto CA, e vamos dimensionar os cabos, tanto CC quanto CA, como também os eletrodutos, né, utilizados para abrigar esses fios. Então, nós vamos um pouco mais além do que os cursos que tem por aí de usina fotovoltaica. Eu vou parar essa gravação para não se estender muito, e aí eu vou abrir para perguntas de vocês. Só um instantinho.